Na periferia das cidades, no interior, nas capitais ou no meio da floresta, o Brasil abriga mais de 3.000 museus. Guiar você por essa rota do conhecimento é minha missão. Para quem não sabe, eu sou uma curiosa câmera de TV. Pé na estrada! Hoje, vamos visitar o Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, o MASP, que fica no estado de São Paulo, capital, Avenida Paulista. Se a Paulista é o coração da cidade, o MASP é o cartão postal. O museu, fundado em 1947, foi idealizado pelo jornalista e empresário Assis Chateaubriand e pelo também jornalista e crítico de arte italiano Pietro Maria Bardi, que uniram esforços para juntar uma riquíssima coleção que hoje conta com mais de 8.000 peças. No início, o MASP ficava em um prédio no centro da cidade. Mudou para a Avenida Paulista em 1968, quando o projeto de Lina Bobardi ficou pronto. A construção do prédio tinha uma exigência: a vista para o centro da cidade e para a Serra da Cantareira teria de ser preservada. Assim nasceram as 4 colunas que sustentam um vão livre de 74 metros. Foi inaugurado com a presença da Rainha da Inglaterra, Elizabeth II. Estamos recebendo hoje aqui esse grupo que vem fazer mais um programa Conhecendo Museus, e hoje o escolhido foi o MASP, que é uma visita necessária para todos conhecerem esse museu, que tem um acervo extraordinário que foi criado por Assis Chateaubriand e o professor Pietro Maria Bardi, que logo pós-guerra conseguiram adquirir quadros importantíssimos dos impressionistas da escola francesa, da escola italiana, que estão aqui muito bem representados. Quem vem ao MASP vem com uma certeza: ver o quadro mais famoso e um dos mais importantes do museu. Nós vamos agora poder admirar um dos ícones aqui do MASP, que é um quadro do Renoir, que é as 2 meninas rosa e azul. Acho que todos vão gostar. Quem não conhece vai ficar admirado com a beleza do quadro, e aqueles que conhecem poderão, mais uma vez, admirar essa obra extraordinária. O quadro, pintado em 1881, foi encomendado por um banqueiro francês que queria ter suas filhas Alice e Elizabeth retratadas pelo pintor. Uma pintura extraordinária que a gente percebe a delicadeza dos vestidos, a renda, quase em terceira dimensão esse quadro. O quadro de Renoir está exposto na mostra Romantismo, a arte do entusiasmo, junto com outros 62 dos maiores gênios da pintura do século XV até os dias de hoje. Os trabalhos apresentam temas como natureza, corpo, as paixões, a paisagem urbana, o imaginário, todos representativos dos ideais do romantismo, que designa uma visão do mundo centrada no indivíduo. O movimento, identificado entre meados do século XVIII, perdurou por grande parte do século XIX. A maioria das pinturas nessa exposição são francesas. E vamos passar a ver pinturas inglesas. Aqui nós temos uma pintura de Gainsborough, uma pintura de Turner e uma pintura de Constable, todos eles pintores ingleses famosos. Já temos aqui uma pintura de um artista que trabalhou no Brasil, que é o Henrique Bernardelli. Já esta parede é todinha de pintura francesa. Temos o Chardin, Degas, inclusive de uma pessoa que trabalhou na França
mas era um artista italiano, Modigliani. Max Ernst, que vocês estão vendo aqui, é um alemão. Vemos agora um Chagall, que é russo. Uma das coisas interessantes dessa pintura é que ela está no MASP desde 1947. O MASP foi inaugurado. E aqui a gente tem já um espanhol, o Salvador Dalí, que é um desenho dele. O famoso Mabi, Manabu Mabi, que se considera brasileiro. É muito interessante poder dizer para vocês que o MASP possui, nessas 8.029 peças de arte que compõem a coleção atualmente, nós temos obras de todos os continentes, e são obras muito importantes. Quando a gente vem ao MASP, que se encontra com obras como, por exemplo, do Renoir, como obras com outros artistas, seja do romantismo, seja do impressionismo, então nós, de fato, é como se a gente recriasse aquela arte, a partir da nossa impressão que nós temos sobre aquele determinado quadro, sobre aquela determinada obra. Visitar um museu é algo imprescindível para a vida de qualquer pessoa que se interesse pela cultura do ser humano, pela cultura humana. O museu foi criado com a finalidade máxima de ser um instrumento a serviço da educação. A nossa função aqui não é de explicar as obras para o público. A nossa função é de ter o público diante delas e incentivá-lo a problematizar esse trabalho e gerar produção de conhecimento a partir também do seu envolvimento. Neste momento em que sozinho eu estou contemplando esta obra de Ingres, um grande pintor francês do século XIX, nós estamos tendo no grande auditório do museu uma das atividades mais emblemáticas de todo o serviço educativo do MASP. Uma vez por mês, uma obra da coleção do museu é apresentada para professores num ciclo concebido pelo professor Renato Brolesi. Esta obra de Ingres é o tema da nossa aula, que estuda este pintor e que pode possibilitar, depois desse encontro no grande auditório, onde mais de 300 pessoas estão, permitir que este público venha olhar o original depois desta preparação. É uma atividade que se soma a outras que o museu oferece para professores no decorrer da semana, mas sem dúvida eu acho que ela coroa estas intenções do nosso departamento. Nós estamos no ateliê do MASP, que é o outro setor do educativo e que é o local que é oferecido para os grupos como uma alternativa para um programa mais completo de vivência no museu. Vamos conhecer agora o Departamento de Conservação e Restauração no MASP, um lugar bem dinâmico no museu. Atualmente eu estou trabalhando na restauração da pintura de André Simon, uma pintura de 1960. É uma pintura que teve certas complicações no seu transporte quando chegou aqui no Brasil. Pela dimensão, veio enrolada, teve muitas perdas da policromia, craquelês. E agora a gente está fazendo uma limpeza das repinturas. Ela teve muitas repinturas no passado. E estamos consolidando a camada pictórica. Com um acervo de mais de 8.000 obras, é impossível que um só restaurador dê conta de tudo. Por isso, além de priorizar a conservação do acervo, o MASP faz projetos em parceria com museus do mundo todo. Um exemplo desses é o Artista do Manet, que foi restaurado no Louvre já há mais ou menos 6 anos atrás. A gente fez também a moldura, a obra também não possuía moldura.
Foi um projeto que foi restaurado pela Regina Costa Pinto, uma restauradora brasileira que trabalha no Louvre. Outro exemplo também que eu acho que vale a pena mencionar, o Bosch, as Tentações de Santo Antão. Foi um projeto de restauração em parceria com o Goethe Instituto em Los Angeles. E como esse, a gente tem várias outras parcerias com vários outros museus. Um grande projeto desenvolvido foi com o Ano da França do Brasil, a restauração do Poussin. Essa pintura foi uma pintura que a gente conseguiu o patrocínio da CNP Assurance, na França, e a gente conseguiu trazer os restauradores do Louvre para eles trabalharem aqui conosco. No próximo bloco, continuamos nossa visita pelo MASP. Fica aí que a gente já volta. Estamos de volta a São Paulo, diretamente no coração da cidade, a Avenida Paulista, para continuar nossa visita ao MASP, Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, uma das mais importantes instituições culturais brasileiras. O MASP possui um acervo de mais de 8.000 obras, entre elas, a maior coleção de arte europeia da América Latina. O prédio, projetado pela arquiteta ítalo-brasileira Lina Bobardi, é um dos símbolos da capital paulista. A dona Lina, junto com o professor Bardi, ela trabalhava em conjunto com ele e os dois eram muito interessados na arquitetura moderna, então houve um diálogo entre os dois no sentido de aproveitar o terreno. Ela aproveitou o declive e então fez a parte de cima, que era obrigada a ficar suspensa para ficar à vista para a cidade. Na parte do subsolo do museu, ela fez os auditórios e esses espaços para exposição. É uma arquitetura muito arrojada, hoje em dia é um grande marco de São Paulo. E ela teve o arrojo de imaginar essas duas escadas, que ela pintou de vermelho, uma coisa bastante ousada para a época. E elas são interessantes porque elas são em balanço e dão acesso para espaço do subsolo e para o restaurante e para a biblioteca do museu. É um aspecto muito marcante da arquitetura da Dona Lina, essa questão do arrojo arquitetônico. O MASP foi criado para ser um museu dinâmico, com um perfil de centro cultural. Por isso, realiza eventos e atividades relacionadas à arte, além de ter espaços diferenciados para a realização de exposições temporárias que apresentam os mais variados temas e suportes. O visitante sempre encontra uma novidade em sua visita, por mais frequente que seja. Neste momento está sendo realizada uma parte da Bienal de Arquitetura que está esse ano privilegiando as cidades e a locomoção dentro das cidades. Os curadores escolheram significativamente para esse espaço utilizar os cavaletes que Lina Bobardi criou para apresentar o acervo do MASP no segundo andar e que atualmente não estão mais sendo utilizados para as pinturas. Então eles colocaram grandes painéis de vidro mostrando aspectos arquitetônicos e também alguns artistas de arte contemporânea tendo sempre a cidade como motivo. Aqui é a biblioteca e o centro de documentação do Museu de Arte de São Paulo. Essa biblioteca foi fundada com a doação da biblioteca pessoal de Pietro Maria Bardi. A Biblioteca do MASP é referência em histórias da arte, por isso atende muitos artistas, pesquisadores de arte e estudantes universitários de graduação e pós-graduação, mas atende também, claro, o público em geral. Então, por exemplo, este aqui é o catálogo do Renoir, que tem as meninas. Então, o pesquisador, quando chega, tem todo o material bibliográfico para ele estudar a obra que está no nosso acervo. Aqui nós temos o arquivo fotográfico que também sobre a história do museu desde 1947.
Então nós podemos ver este aqui, por exemplo, é uma foto da inauguração do MASP, onde pode-se ver o Pietro Maria Barge e Assis Chateaubriand. Além do arquivo fotográfico, nós temos o arquivo histórico documental. Então, quando um pesquisador vem à biblioteca pesquisar um assunto ou um artista, nós temos o acervo bibliográfico, por exemplo, o Calder. Tem o acervo bibliográfico, o acervo histórico documental, que foi uma exposição, por exemplo, que o Calder fez em 1948. Então, a gente tem todos os documentos sobre a exposição. Aí temos também o arquivo fotográfico sobre a exposição. Então, aqui nós podemos ver o professor Bardi com o Calder. E além desse arquivo histórico, nós temos o arquivo de referência, que são documentos que não têm a ver tanto com as exposições que aconteceram aqui, mas com exposições de fora, então são convites, que o professor Bardi, como era um grande pesquisador também, ele formou esse centro de pesquisa. Quando ele ia escrever um livro ou ele ia escrever uma apresentação, ele fazia essa pesquisa e foi formando aqui dentro da biblioteca esse arquivo que nós chamamos de referência. Bardi doou também sua coleção de mais de 400 livros raros como esse, o Tratado de Pintura de Leonardo da Vinci, uma edição de 1792. Por ser um acervo que está num lugar bastante privilegiado da cidade e que se dirige a estudantes, a pesquisadores, né, ele facilita uma série de possibilidades. Quer dizer, você pensa o ver, o fazer e o pensar sobre se fazer no mesmo lugar. Nós estamos na sala da exposição Deuses e Madonas. É uma exposição que tem uma visão da arte que se refere à religião. Então, eu gostaria de falar um pouquinho dessa pintura, que ela é uma pintura diferente aqui dentro da nossa coleção. Na realidade, a origem dessa pintura é um afresco. O que é um afresco? Um afresco é uma pintura feita na parede enquanto o reboco ainda está fresco, não secou. Então se chama afresco. Vocês podem ver que ela tem até a marca da parede, né? A parede estava se deteriorando, ela ia ruir e eles resolveram extrapolar a pintura da parede. A técnica se chama extrapo. Extrapolar vem daí, né? Essa escultura maravilhosa, chamada Higeia, é a deusa da saúde. Ela abre a exposição Deuses e Madonas. É uma escultura em mármore do IV século antes de Cristo. E essa vasilha que ela tem na mão são referências à medicina e à farmácia. E a deusa Higeia é a peça mais antiga da coleção do MASP. O Museu de Arte de São Paulo tem um núcleo muito importante de obras do período impressionista. Esta obra do Claude Monet representa exatamente o período do impressionismo, porque nessa época os artistas começaram a pintar ao ar livre e a buscar a representação da natureza diretamente na natureza. Então, o Monet foi um dos grandes participantes desse movimento e ele ficava horas e dias pintando ao ar livre. Nesse caso, ele retrata a superfície da água com todo o movimento,
a vegetação com as várias tonalidades de luz e que ele consegue nos transmitir a água correndo, o remo sendo movimentado. Parece que elas estão entrando na pintura ou saindo, dependendo da escolha. Outros momentos da escola francesa que nós temos são André Lotte, com essas figuras que ainda tem um pouco de cubismo, apesar de elas terem sido feitas depois. Agora, o grande momento do cubismo que o MASP tem na coleção é o Atleta, de Picasso. Ela tem todas as formas esféricas, cones, formas geométricas, triângulos, que caracterizaram o período cubista. O quadro de Monet, Lotte e Picasso fazem parte da exposição Triunfo do Detalhe e Depois Nada, com 60 obras consagradas do acervo do MASP. Então, essa exposição é dedicada a mostrar na coleção do MASP o período em que o detalhe foi realmente triunfante, depois um segundo momento, onde o detalhe começa a desaparecer, e finalmente um terceiro momento, onde o detalhe já desapareceu de vez na arte contemporânea e resta apenas uma impressão geral. Veja, por exemplo, esta pintura. Ela representa aquilo que se chama de um casamento desigual, uma vez que é uma mulher velha, um jovem. Você tem aqui as moedas que saem da bolsa, que o jovem ambiciona. Na verdade, ele já pôs a mão em cima da bolsa como para segurar, para garantir o dote que ele vai receber. E você tem uma somatória de detalhes que compõem o quadro. Nesta outra sala, uma sala vermelha, nós estamos no segundo tempo, por dizer assim, deste percurso pela história do detalhe na arte. Esta é uma obra para ser vista a uma distância como esta, por exemplo, e nesta distância, apesar de eu poder perceber a existência de detalhes, o que já começa a prevalecer é uma sensação geral da paisagem. Nesta outra pintura que nós vamos ver agora, que é uma tela de um dos maiores mestres da arte moderna, o Monet, o que você vê é uma grande mancha geral, sem nenhum detalhe que você possa individualizar. O detalhe aqui está desaparecendo totalmente, embora a obra não seja ainda aquilo que a gente possa chamar de abstrato. Aqui nós estamos no final do século XIX. 200 anos já colocaram a arte neste tipo de início de abstração. O que nós estamos aqui nesta sala pintada de branco é o terceiro momento dessa história da arte contada a partir da importância que os artistas deram ao detalhe. Esta é uma obra abstrata expressionista. Aqui não há mais detalhe. Você não sabe mais exatamente onde começa uma cor e onde termina outra. É uma total indistinção. Esta obra tem um título que parece figurativo, ela se chama Rosa da Esperança. Depois que você lê a etiqueta, você tem a impressão de que é capaz de reconhecer uma rosa ou alguma coisa no centro da tela que se abre para os lados, mas isso será muito mais uma sugestão do que propriamente fruto de uma observação direta, objetiva da obra. E aqui atrás, na obra da Regina Silveira, que é uma artista brasileira, contemporânea, viva. Esta é uma obra feita em 2011, uma obra figurativa, uma vez que depois do abstrato o figurativismo retorna, mas ele retorna numa outra chave, num outro registro. Hoje foi uma visita muito rápida que nós fizemos aqui no museu, foi só para despertar em vocês todos, amigos, a curiosidade para virem pessoalmente visitar o MASP.
Obrigada a vocês todos e espero muitas visitas daqui para frente. Eu, se fosse você, aceitava o convite. Então anota o endereço: Avenida Paulista, São Paulo, capital. E esse é o endereço do site do MASP. E até o próximo museu, pessoal!